Semana de 4 dias de trabalho no Brasil. Oh, que delicinha! Algumas empresas vão testar esse formato a partir de novembro, mas é um teste. Por enquanto é só um teste. Olha, mas se der certo, um diazinho a mais de folga não vai fazer mal nenhum, né? As empresas que toparem fazer esse teste, elas vão levantar dados para ver se elas vão se tornar mais produtivas, se elas vão economizar com recursos e se seus funcionários vão se tornar mais felizes. Horas, que dúvida! Eu acho que isso pode dar certo. Porque sabe aquele feriado que a gente consegue emendar? Só que para que isso aconteça, a gente precisa dar aquele corre para entregar tudo, bater as metas, deixar tudo certinho para que a gente consiga ter a folga. Eu acho que é mais ou menos isso que pode acontecer. O objetivo desse teste é desmistificar a crença de que produtividade é proporcional ao número de horas trabalhadas. As empresas que já adotaram essa forma de trabalho tiveram mais facilidade para atrair e para reter os talentos. Quem tem empresa sabe como é difícil achar gente boa para trabalhar. E quando acha, é mais difícil ainda fazer essa pessoa ficar. E outra coisa importante, olha só, uma empresa de consultoria fez uma pesquisa em 15 países com 15 mil pessoas e descobriu que 59% das pessoas, dos funcionários dessas empresas, enfrentam algum problema de saúde mental. 59% é muita gente, né? E isso custa. Custa para sua empresa, custa para a sociedade, enfim, custa. Olha, só para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de casos de pessoas com burnout. E não é para menos que 81% dos trabalhadores apoiam esse modelo. 19% não. E eu queria saber quem é que são esses 19%. O que eu derrubei? Eu derrubei o microfone, meu Deus. Caiu do chão, não passa. Eu queria saber quem é que são os outros 19 que não apoiam, né? Tipo, sei lá, tô aqui sem fazer nada. Tipo, eu vou lá trabalhar pra passar meu tempo. Não sei, de repente, né? Os seres humanos são complicados. Da mesma forma que tem gente que não se adapta ao home office, de repente tem gente que não se adapta a uma semana de 4 dias, não é verdade? Seres humanos são complexos, poxa vida. Como que não? Não destrói o cenário. Olha só, mas veja bem, só 4,9% das empresas apoiam esse modelo de trabalho. 5%, vá. São pouquíssimas. 5% é muito pouco. E agora o que interessa saber se de fato essas poucas empresas elas não são a favor desse modelo de trabalho, porque de repente elas não são progressistas o suficiente, ou se de fato elas baseiam essa opinião em números, em dados, né? E os números de todo o restante do mundo são bem interessantes. Olha só. Nos Emirados Árabes, eles já adotaram esse esquema de 36 horas em 4 dias nos órgãos públicos. Na Bélgica, os trabalhadores ganharam o direito de decidir se eles querem trabalhar 4 ou 5 dias com o mesmo salário. Enfim, aquilo que conversamos, né? Seres humanos são complicados, vai que tem gente que prefere trabalhar. A jornada de trabalho belga é de 38 horas totais, mas o empregado pode trabalhar 45 numa semana e deduzir o tempo adicional na semana seguinte. Ah, entendi. Então, faz sentido. A Islândia, olha só, a Islândia foi que realizou o maior teste. Eles realizaram um teste de 2015 até 2019 e os resultados foram mistos, né? Algumas empresas aumentaram o rendimento, outras empresas mantiveram o mesmo faturamento. Aí os sindicatos, oh meu Deus, sindicatos, vamos falar de sindicatos? Sim, vamos falar de sindicatos. Os sindicatos entraram no meio para fazer uma negociação com as empresas, falando assim, olha, empresas, já que o rendimento é o mesmo, vamos negociar essa carga horária aí. Vocês ficaram com medo, né? Falei sindicato, sentiu um frio na espinha subindo aí na alma gelada dos empreendedores e empresários. Calma, gente, só estamos falando de dados. Segurem-se!
Mas no Reino Unido, o Reino Unido foi o lugar que teve dados mais factíveis, assim, dados que são mais interessantes. De todas as empresas que fizeram esse teste, 92% delas resolveram aderir a essa carga horária, porque a grande maioria das empresas teve um aumento de 35% do faturamento. Agora nós estamos falando de coisas interessantes, não é verdade? Dinheiro! 15% dos funcionários disseram que dinheiro nenhum seria suficiente para fazer com que eles voltassem a trabalhar em uma jornada de 5 dias. Talentos! Pois é, dinheiro, talentos, e aí 39% dos funcionários se sentem menos estressados e 71% reduziram sintomas de burnout. Tudo isso, senhoras e senhores, se traduz em lucratividade e é por isso que essas iniciativas têm tomado força. É interessante eu dizer que isso não tem surgido dos trabalhadores, tem surgido das próprias empresas e eles trabalham de forma muito mais criativa. E é importante dizer que quando eu digo que eles trabalham de forma criativa, eu não estou falando da criatividade, sei lá, de um publicitário ou de um designer, não, é de criatividade funcional, de criatividade para resolver problemas cotidianos. E é isso que traz mais desempenho e é isso que consequentemente vai trazer também mais faturamento para as empresas. Mas você, seu empresário inteligentão que diz assim: mas eu trabalho enquanto os outros estão dormindo. Vai dormir, seu besta! Vai dormir, porque amanhã de manhã a pessoa que dormiu vai performar melhor do que você. Porque por mais inteligentão que você seja, você continua sendo um bicho que precisa dormir, tomar banho, comer, fazer cocô. Comunista! Isso é coisa de comunista! Não, seu burro! Como eu disse, esse movimento começou dentro das próprias empresas. E se você for pensar bem pensadinho, olha só quantos rituais estúpidos a gente faz dentro das empresas que perdem o maior tempo. Por exemplo, reuniões que você não precisa fazer, ou então reuniões onde você chama a equipe inteira. Tem gente que você coloca dentro da reunião que você nem precisa conversar com a sua pessoa. E aí a pessoa fica lá esperando, enquanto ela podia estar trabalhando, fazendo outra coisa. É até falta de respeito isso. Melhorando o bem-estar de todos, tudo fica mais fluido, inteligente, rápido e lucrativo. Para dizer que nem tudo por aqui são flores, a gente também não pode ignorar a situação social e econômica do nosso país. No Brasil, a gente vive aqui de um perrengue. Então, muito provavelmente, se nós tivéssemos um dia a mais de folga na semana, a gente ia usar esse tempo não para descansar, mas para fazer um bico, para ganhar um dinheiro e melhorar nossa situação financeira. E por mais legal que seja essa intenção, ou por mais que a empresa queira aumentar o rendimento dela com isso, a gente ia continuar burnoutado e falido. Tá vendo só como as políticas sociais e econômicas de um país são importantes, inclusive, para o sucesso das iniciativas privadas? Bom, mas não vamos tirar conclusões precipitadas antes que esses testes aconteçam aqui no Brasil. E eles começam agora em novembro. Vamos esperar. Para você, um beijo e até a próxima. E para você, empresário inteligentão, vai dormir, meu querido. Boa noite. A gente se vê.